Livro de Juízes, no capítulo 3. Iremos iniciar a leitura a partir do verso 15. Juízes 3, verso 15 em diante, lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes levantou um libertador. Eude, filho de Gera, benjamita, homem canhoto. E os filhos de Israel enviaram pela sua mão um presente a Eglon, rei dos Moabitas. Eude fez uma espada de 2 fios, do comprimento de um côvado, e cingiu-a por debaixo das suas vestes e a sua coxa direita. E levou aquele presente a Eglon, rei dos Moabitas, e era Eglon um homem muito gordo. E sucedeu que, acabando de entregar o presente, despediu a gente que trouxera o presente, porém voltou do ponto em que estavam as imagens de esculturas ao pé de Gilgal e disse: Tenho uma palavra secreta para ti, ó rei. Este disse: Cala-te. E todos os que lhe assistiam saíram de diante dele. E Eude entrou num cenáculo fresco que o rei tinha para si só, onde estava sentado, e disse Eude: Tenho para ti uma palavra de Deus. E levantou-se da cadeira. Então Eude estendeu a sua mão esquerda e lançou mão da espada da sua coxa direita, e lhe a cravou no ventre, de tal maneira que entrou até a empunhadura após a folha, e a gordura encerrou a folha, porque não tirou a espada do ventre. E saiu-lhe o excremento. Então Eude saiu à sala e cerrou sobre ele as portas do cenáculo e as fechou. E saindo ele vieram os seus servos e viram, e eis que as portas do cenáculo estavam fechadas, e disseram: Sem dúvida está cobrindo seus pés na recâmara no cenáculo fresco. E esperando até se enfastiarem, eis que não abriu as portas do cenáculo. Então tomaram a chave, abriram, e eis o seu senhor estendido morto em terra. E Eude escapou enquanto eles se demoraram, porque ele passou pelas imagens de escultura e escapou para Seirá. E sucedeu que, entrando ele, tocou a buzina nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, e ele adiante deles. E disse-lhes: Segui-me, porque o Senhor vos tem dado o vosso inimigo, os moabitas, na vossa mão. E desceram após ele, tomaram os vales do Jordão a Moabe, e a nenhum deixaram passar. E naquele tempo feriram dos moabitas uns 10.000 homens, todos corpulentos e todos homens valorosos, e não escapou nenhum. Assim foi subjugado Moabe naquele dia debaixo da mão de Israel. E a terra sossegou 80 anos. Somente até aqui, irmãos. Amém. A palavra do Senhor para nós nessa manhã, irmãos, uma leitura extensa que narra a história do segundo juiz do povo de Israel. Depois da morte de Josué, irmãos, Josué descansou com mais de 100 anos, descansou em paz, mas depois da morte de Josué, o povo se esqueceu de tudo aquilo que eles haviam vivido. Morreram os velhos e a nova geração esqueceu dos caminhos do Senhor e se contaminaram com outras culturas, sendo devotos aos outros deuses, a imagens e esculturas. Isso foi uma condição que não agradou ao Senhor. Se nós transcorrermos toda a história do Velho Testamento, existe uma preocupação dos conselhos que veio através dos profetas para que o povo se reconciliasse com Deus de Israel e se abstivessem de cultuar, de tomar parte da cultura de deuses estranhos. Irmãos, e como o povo no tempo de Josué, depois de Josué, se esquece do Deus de Israel e começa a cultuar, o Senhor deixa algumas tribos no meio deles que deveriam ser aqueles que iriam sempre afrontar o povo. Então o Senhor permitiu que houvesse sempre um povo querendo guerrear contra Israel, para que eles sempre tivessem a preocupação de procurar reconciliação com Deus para ter livramento. Tendo passado um primeiro juiz, que
levou paz ao povo por 40 anos. Depois o povo se esqueceu novamente, se contaminou mais uma vez e foi subjugado, foi dominado por uma outra cultura por 18 anos. E depois de 18 anos, o Senhor tomou um jovem, esse Eude que nós lemos aqui, e ele resolveu vingar o povo de Israel. E ele vai até ao rei que dominava sobre eles e aniquila a vida dele. Interessante que poucas vezes na Bíblia nós vamos ouvir a expressão que uma pessoa tinha por qualidade ser canhoto, e outras poucas vezes você vai ouvir dizer que uma pessoa era muito pesada, muito gorda. E aqui nós temos essas duas expressões, e ele indo até aquele rei, ele arruma de uma maneira um encontro forçado, e ele vai e acaba com aquele rei. Quando ele aniquila com a vida daquele rei, ele volta para o povo de Israel e convida-os, encorajado por aquilo que ele tinha feito, ele saiu com vida, para vingar o povo, e vai e aniquila o exército inimigo, e ali o Senhor concede para eles a paz por 80 anos. Veja, os irmãos, o que o Senhor pediu para o povo de Israel? O Senhor pediu para o povo de Israel que eles não se ausentassem da lei de Moisés. O povo se ausenta, sofre, e depois vem um tempo de vingança para proteger e restabelecer o conserto do Senhor. Nós devemos ter, irmãos, nas nossas vidas, um cuidado. Nós precisamos ter na nossa vida um zelo com a nossa comunhão com o Espírito Santo, com a nossa preocupação em sermos agradáveis a Deus. Porque se nós andamos por caminhos dissolutos, o Senhor se afasta de nós e nós sofremos danos. Veja, os irmãos, que existe uma preocupação do Senhor Jesus, quando passou pela terra, para que nós estivéssemos sempre em comunhão com Ele. Ele sempre nas parábolas, nos conselhos, ele tinha sempre essa preocupação para que as pessoas seguissem Ele. Seguissem Ele no exemplo, seguissem Ele na forma de cuidar de um dos outros, seguissem Ele na adoração ao Deus dos exércitos. Não que as pessoas tivessem que largar sempre a vida que tinham, às vezes uma profissão, uma liderança de uma família, porque se fosse assim, o Evangelho não teria crescido. Se fosse assim, o Evangelho não teria chegado na Europa. Se fosse assim, o Evangelho não teria chegado na Ásia. Então as pessoas recebiam, tomavam parte daquele concerto e seguiam as suas vidas renovados pelo Espírito Santo neles. E a preocupação que o Senhor Deus, o Senhor Jesus, o conselho que o Senhor Jesus nos deu, assim como sempre foi o conselho da palavra no Antigo Testamento, é que haja nosso cuidado de estarmos sempre preocupados em estarmos em comunhão com Deus, em estarmos sempre seguindo a nossa vida segundo a vontade do Altíssimo, tendo a nossa vida pautada pelo Espírito Santo no governo das nossas ações. E o que é andar em comunhão, meus irmãos? O que é andar em comunhão com o Senhor? É estando o tempo inteiro clamando misericórdia, pedindo que o Senhor nos cubra com seu sangue. Boa coisa é se você assim o fizer, mas é que você, assim como o conselho que o Senhor deu para o servo de Deus antes do hino, da testemunha das ofertas, é que nós tenhamos em nós a vida, que tenhamos em nós o Espírito Santo, que tenhamos em nós o governo do Espírito Santo sobre as nossas atitudes. Então, quando nós estamos em comunhão, nós olhamos para os nossos filhos e nós abençoamos os nossos filhos. Quando nós estamos em comunhão, nós estamos nas ruas da nossa cidade, você pode tomar uma fechada de uma moto, de um ônibus, um caminhão, mas você não vai despertar em você uma ira, você vai estar em paz e você ainda vai abençoar aquele que te fez algum dano. Quando alguém te faz um mal, você vai saber tomar as decisões corretas,
Porque aquele que é filho do Altíssimo não nasceu para ser subjugado, nasceu para ser a luz do mundo e o sal da terra. Então que você tenha uma boa decisão no governo da tua vida também. Para que você sempre busque vitória, para que você sempre busque reconciliação, para que você sempre busque a bênção de Deus na tua cabeça e na vida dos teus filhos. Isso é estar em comunhão, meus irmãos. Veja, quando nós não estamos em comunhão, as coisas não dão certo. Porque a comunhão do Espírito Santo na nossa vida, ela comunica para que as coisas vá bem para a sua vida. Quando você está em comunhão, o Espírito Santo em você, alguns falam vibração, energia, ela vai fazer com que as coisas deem certo na tua vida. Tem até eu comentei com a minha esposa ontem, aconteceu 2 fatos comigo esses dias. Estava vendo uma programação onde a pessoa mostra aqueles afinadores, diapasão que chama, né, irmão André? Ele vibra em uma determinada frequência, depende do tamanho dele. E colocam um diapasão, irmãos, ao lado de uma bola e colocam outro de uma estrutura diferente e vibram aquele outro. Aquele que está do lado da bolinha, não acontece nada. Quando você coloca um da mesma frequência, do mesmo tamanho, da mesma estrutura, você não precisa estar colado, eles estão longe um do outro. Mas quando você vibra o que está do lado da bolinha na mesma frequência, a bolinha começa a se mexer também. Porque está no mesmo espírito, na mesma energia, na mesma vibração. É assim a comunhão do Espírito Santo na tua vida. Esses dias eu estava com a minha esposa em casa e eu estava vendo uma programação de política, de análise política, de crítica política. E aquilo deixou a minha cabeça um pouco... A gente fica com a cabeça um pouco acelerada. E eu fui dormir. E eu deitei do lado do meu filho pequeno, de 2 anos. Foi eu deitar, ele levantou. Eu fui justamente para que ele não levantasse à noite. Eu deitei, ele levantou, porque eu estava em um outro espírito. Os irmãos estão entendendo o que a palavra está nos ensinando? A palavra está nos ensinando o caminho da benção. Quando nós estamos em comunhão com o Espírito Santo, as coisas irão proceder favoravelmente na tua vida. Como o servo de Deus nos aconselhou, haverá vida no meio de nós. Haverá vida longa para nós. Quando nós buscamos estar em comunhão com o Senhor, as coisas prosperam ao teu favor. Agora, se nós, irmãos, deixamos o Espírito Santo, deixamos as coisas de Deus e nos atentamos, temos prazer numa discussão, temos prazer numa briga política, temos prazer numa briga de futebol, temos prazer em falar mal da vida dos outros. O que acontece? Você está afogando o Espírito Santo da tua vida, a comunhão do Espírito Santo na tua vida, e começa que não haverá a chama do Espírito em você, em mim. E olha o que aconteceu, quantos exemplos nós temos. Quando o Espírito Santo não está vivendo no meio de nós, há guerra. Quando o Espírito Santo não está no governo da tua vida, há confusão. E esse povo precisou de um libertador que viesse e salvasse eles de 18 anos de domínio e depois houve 80 anos de paz. Irmãos, vamos nos preocupar em nos colocar em comunhão. E se há na nossa vida algum impossível, e se há na nossa vida algo que nós não conseguimos resolver ou que passou do controle da nossa razão, aqui está a palavra para nós. Quando Deus decide livrar, há livramento. Quando Deus decide abençoar, há o despertar da benção dentro da tua casa. Quando o Senhor ordena do alto dos céus a mudança do cativeiro, acende uma luz na tua casa e haverá prosperidade nos teus caminhos. E se o Senhor manda a palavra para nós, uma palavra, irmãos, essa palavra
é revelada para que o Senhor mande para nós o conselho que Ele quer, e ela é de uma maneira especial. Para cada um, o Senhor revela de uma maneira. E hoje a palavra revelada é num ponto de uma recuperação de benção. Hoje é uma palavra que veio que mostra que houve a servidão, mas o Senhor veio e vingou e restabeleceu por uma decisão do Altíssimo de livrar o povo de Israel. Então a palavra para nós, o Senhor nos ensina a estar em comunhão, mas o seu impossível coloca nas mãos de Deus, que haverá a vingança de Deus para a tua vida. Haverá o resolver, haverá o despertamento, brilhará uma luz nova no seio da tua família para que o nome de Deus seja justificado por você. Não haverá justificativa por quem você clama, por quem você ora, por quem você ama. Haverá a justificativa de Deus sobre a tua cabeça. Que estejamos preparados para a mudança da nossa vida para melhor. O Senhor mudará a nossa vida por essa palavra. Aleluia! É a palavra que o Senhor nos manda. Recebamos ela como vinda dos céus, irmãos. E busquemos estar sempre em comunhão. Você pode não ter o controle da vida do teu filho, mas você estando na igreja, estando no trabalho, peça que o vento do Espírito chegue na vida dele nesse momento, com saúde, como nós pedimos que o Espírito Santo vá na vida do Enzo, que ele possa ir na vida do filho de cada um de nós que aqui está, com livramento, com saúde, na vida do teu esposo, da tua esposa, do teu trabalho, porque quando você está em comunhão, há um movimentar do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas e por quem nós estivermos orando, irmãos. Essa é a palavra, recebamos como vinda de Deus e que por tudo nas nossas vidas o nome de Deus seja sempre louvado. Amém.